Chegamos então na sexta aula, evitando erros, principalmente erros comuns na interpretação bíblica. Sabe, interpretar a Bíblia com fidelidade exige cuidado, mesmo com boa intenção. Muitos acabam cometendo erros que distorcem o sentido original do texto e geram confusões doutrinárias ou aplicações equivocadas, tá certo? Então vamos lá? Vamos conhecer os erros mais comuns e como dar aí o primeiro passo para evitá-los. O primeiro erro mais comum é o texto fora do contexto. Um dos erros mais perigosos é isolar versículo do seu contexto imediato ou geral. Por exemplo, o Filipenses 4,3 diz: tudo posso naquele que me fortalece. E muitos frequentemente usam ele para qualquer tipo de desafio pessoal. Mas, no contexto, Paulo está falando sobre contentamento em situações difíceis. E como evitar isso? Leia o capítulo inteiro. Entenda a intenção do autor. Pergunte o que vem antes e o que vem depois desse versículo, tá certo? Segundo passo para não cometermos erros: cuidar com as alegorizações excessivas, porque transformar tudo em símbolo ou metáfora pode esvaziar o sentido real do texto. Exemplo, às vezes as pessoas podem interpretar a arca de Noé e colocar como minha vida emocional, ou os 7 dias da criação como as 7 fases da alma. E como evitar isso? Só use a alegoria quando o próprio texto indicar, como nas parábolas. Priorize o sentido literal, histórico primeiro, tá bom? Terceiro, aplicação sem interpretação. Aplicar o texto direto para a vida sem entender o que ele realmente diz é perigoso. E como evitar isso? Bom, primeiro pergunte o que esse texto significava para o autor e seus leitores originais. Isso é necessário. Depois, veja como os princípios ali contidos podem ser aplicados hoje. Quarto passo para não cometermos erros na interpretação bíblica: desconsiderar o gênero literário. Como vimos na aula anterior, interpretar poesia como doutrina ou profecia, como relato literal, pode distorcer a mensagem. Como evitar? Sempre identifique o estilo do texto, se é narrativa, poesia, profecia, se é carta. Cada um exige uma leitura adequada. E o quinto passo: transferência direta de leis culturais, às vezes pode gerar problemas, porque algumas leis bíblicas eram específicas para aquele tempo e cultura. Às vezes você pode tomar como exemplos com respeito à parte das questões cerimoniais, alimentações e assim por diante, tá bom? Então tem que perguntar se essa lei era cultural ou um princípio eterno por trás daquilo. E busque coerência com o restante das escrituras para não distorcer. Sexto passo, não desconsiderar o original bíblico. Quando possível, pega ali a Bíblia, porque ela foi escrita em hebraico, grego e aramaico, e às vezes uma palavra ou outra pode te trazer um significado, uma riqueza na interpretação, né, do que aquilo que o próprio texto já está sugerindo. E como evitar? Use então ferramentas simples, como concordância, dicionários bíblicos, para entender as outras palavras-chave. E isso vai te ajudar bastante. Um exemplo, lá em João 21 fala sobre o amor, quando Jesus está conversando com Pedro. E ali um usa a palavra filéu e o outro o amor ágape. Então é bom interpretar aquilo. E o sétimo, a imposição ali das ideias pessoais ao texto. Cuidar com isso, porque às vezes você pode estar cometendo uma exegese. E exegese é quando a pessoa já tem uma ideia pronta e força o texto a concordar com ela. Como evitar? Pratique o que é chamado de exegese e extraia o que o texto diz e não o que você gostaria que ele dissesse. Deixe o texto te confrontar, corrigir e transformar. Finalizo dizendo o seguinte para você: estudar a Bíblia é mais do que ler, amigos, é ouvir. Evitar esses erros ajuda a manter a fidelidade ao sentido original, principalmente do texto, respeitando a mensagem divina e permitindo que ela realmente nos transforme. Nos encontramos na próxima aula. Valeu!